Bom dia, sejam então bem-vindos a este especial de informação aqui na Rádio Sines, nesta segunda-feira, dia 10 de outubro, onde vamos fazer um balanço dos 2 primeiros anos de mandato da atual direção da Associação dos Bombeiros Voluntários de Sines. Bom dia, Sr. Aureliano Guedes, há 2 anos que tomou posse, 9 de outubro de há 2 anos. É tempo de fazer balanço, olhando para o que foram estes 2 anos, quase sempre ou sempre em pandemia. Como é que foi a vida da Associação? Como é que foram estes 2 anos de mandato? Em primeiro lugar, bom dia, Joaquim, Filipe e a todo o auditório da Rádio Sines. Foi um desafio difícil, mas que entusiasmante e que obrigou a que se tivesse que usar de algumas estratégias mais desenvolvidas de gestão, porque a situação não foi fácil. Porque não foi só a pandemia. A pandemia foi, de facto, um momento difícil que representou, por um lado, um acréscimo de despesas para a Associação, por outro lado, um acréscimo de preocupações que tinha a ver um pouco com a possibilidade dos nossos bombeiros poderem ser contagiados na sequência do seu próprio trabalho, não é? E que implicava que houvesse uma necessidade de os proteger dos efeitos colaterais, e graças a Deus isso correu bem, foi uma situação que correu bem. E nós saímos todos satisfeitos nesse particular, porque os bombeiros de Sines conseguiram resolver os problemas que a população tinha em relação à situação do Covid, e nós vivemos numa zona com um terminal portuário significativo, muitos barcos encostaram aí com doentes contaminados com Covid e que foi preciso deslocar para o Hospital HLA, e penso que os bombeiros, de uma certa forma, responderam a tudo o que havia necessidade de responder nessa matéria, nesse domínio. E, nesse sentido, estão de parabéns e penso que prestaram um excelente serviço à população. Os outros efeitos foi o acréscimo de custos para a Associação, que tivemos que encontrar estratégias para contornar, para poder superar. Mas, simultaneamente, nós vivemos nestes 2 anos, e principalmente agora no segundo ano, nós estávamos na ressaca, digamos assim, dessa pandemia, que ainda se verifica, embora com níveis de dificuldade muito mais reduzidos, e entramos numa crise que tem a ver com a situação internacional e que se reflete no aumento de combustíveis, e pronto, e isso tem sido dramático também para a gestão financeira da Associação, de todas as associações, mas da nossa também, e pronto, e é difícil. Estamos com um desafio muito maior à frente, nos entusiasma, mas não deixa de ser complicado. E este aumento do gasóleo tem estrangulado as contas das associações e desta também, não é? Sim, muito mesmo, porque para já é uma situação que não era previsível à partida. Portanto, em termos de orçamentos e de dotações orçamentais, não tínhamos considerado à partida esta situação que decorreu depois, já ao longo do ano, e que veio desequilibrar tudo aquilo que nós tínhamos planeado inicialmente. E quando se trata de recursos financeiros numa associação do tipo da nossa, que tem receitas ridículas quase, é evidente que isso tem um impacto muito grande, e as necessidades dos bombeiros são enormes. Do ponto de vista das viaturas, as viaturas têm problemas, nós precisamos de resolver em termos de manutenção, e tudo isso tem custos, porque não foi só os combustíveis que subiu tudo. Subiram todos os equipamentos que nós usamos nas ambulâncias, os consumíveis, vários, desde compressas, máscaras, luvas, etc. Tudo isso subiu, e com subidas de muitas centenas, muitas vezes por cento em cima. Portanto, não foi uma coisa de subir 5%, nem 10%, há coisas que subiram 100%, 200%, é qualquer coisa de extraordinário. E, portanto, até as lâmpadas subiram, se precisarmos de mudar lâmpadas, e os serviços todos, né? Se nós precisamos muitas vezes reparar um ar-condicionado, reparar um esquentador, qualquer coisa, os preços são sempre superiores a tudo isso. O papel que nós usamos, as contas de telefone, as contas de eletricidade, as contas de água, tudo subiu. Portanto, se nós misturarmos aqui esta subida global de preços com os preços dos combustíveis, os encargos com os recursos humanos, porque subiram os ordenados em janeiro deste ano, não é? E vão subir agora novamente em janeiro do próximo ano. E isso, além da subida dos ordenados, tem impacto na subida dos impostos. Tudo acumulado representa uma despesa muito considerável, que para fazer face é preciso pensar bem
É preciso encontrar estratégias muito diferentes do que era tradicional, porque as receitas são poucas para cobrir todo este nível de despesa. A associação depende muito das receitas extraordinárias, dos subsídios, apoios. Tem conseguido esses apoios ou as empresas também já começam a ter dificuldades em apoiar a associação? Os apoios são sensivelmente os mesmos que haviam no passado. Há pequenos aumentos das empresas grandes, estou a falar da Galp, da Repsol, têm pequenos aumentos. A APS também retomou aquilo que era o apoio que dava aos bombeiros anteriormente e que depois, por qualquer motivo, tinha sido interrompido, mas regressamos a uma boa relação com a APS e a APS neste momento está disponível para ajudar em algumas medidas dos bombeiros. E a Câmara, que eu há um ano atrás referi como bom exemplo, ainda não deu nem um cêntimo de apoio aos bombeiros este ano. Não tenho dúvidas que o dará daqui até ao fim do ano. Aliás, as conversas que eu tenho tido com o Sr. Presidente indicam que daqui até ao fim do ano a Câmara corresponderá com o protocolo que costuma ter com os bombeiros e comprometeu-se, digamos, a liquidá-lo. Mas até hoje, estamos aqui em reunião, agora, nesta entrevista, nós recebemos zero. Não houve um cêntimo de apoio da Câmara nestes momentos difíceis que os bombeiros têm vivido. Portanto, nós temos é conseguido estratégias ao nível da gestão, de contenção de despesas e de procurar explorar, diversificando as fontes de receita, procurar explorar aquilo que está ao nosso alcance em termos de receitas, para poder ir fazendo face àquilo que são as despesas cada vez maiores de uma associação deste tipo. Também temos aqui, aproveitando a oportunidade, que chamar a atenção de algumas pessoas, poucas, mas algumas, que quando necessitam de serviços de bombeiros não liquidam, ficam devendo e criam-nos problemas também adicionais. E na situação que nós vivemos, não faz sentido que façam isso a uma instituição como os bombeiros. Os bombeiros é uma instituição importantíssima no domínio da segurança dos cidadãos e é preciso que os cidadãos tenham consciência disso. E quando vão fazer compras aos supermercados não ficam a dever. Logo, quando têm um serviço que lhe foi prestado pelos bombeiros, também não devem ficar a dever, porque isso asfixia ou contribui para asfixiar a possibilidade dos bombeiros continuarem a prestar o serviço que os cidadãos querem, merecem e têm direito. E alguns serão vítimas daqueles outros cidadãos que, não cumprindo as suas responsabilidades, ficam em dívida com os bombeiros. E isto são bastantes. Não é a população, são alguns elementos da população, mas são bastantes. Então, estamos a falar de uma quantidade significativa de dinheiro que está aí, que não é liquidado pelas pessoas. Infelizmente, mas pronto, é isso que é a vida, temos que viver com ela assim, não é? Aqui em relação à Câmara Municipal, costuma assinar o protocolo com a Associação no final do ano, referente ao ano que já passou, é assim que funciona, não é? Pelo menos tem sido essa a prática, embora nós entendêssemos que, neste caso concreto, em que o aumento de combustível se verificou em determinada fase do ano, isto é a nossa opinião, deveria ter sido nessa altura que devíamos ter tido reuniões que nós pedimos, aliás, à Câmara para equacionarmos uma situação diferente, que por exceção devia também ter tido medidas de exceção para fazer face a esse problema. Não foi esse o entendimento até agora, nós esperamos que venha a ser ainda este ano, mas realmente acho que o protocolo devia ser assinado no primeiro semestre e não no princípio do terceiro semestre, ou a meio do terceiro semestre, ou no fim do ano. Não quer dizer que não possamos receber nessa altura, o que interessa de facto é a Câmara ajudar a Associação, mas é evidente que há tempos e timings que justificam uma atenção mais, digamos, maior a associações deste tipo, porque no fundo estamos a falar da proteção dos munícipes, dos cidadãos. Durante a pandemia, segundo penso, a Câmara deu alguns apoios a nível de máscaras, gel, e as outras empresas do complexo, ou as empresas do complexo também colaboraram nisso, com dádivas de gel, álcool, tudo isso, Presidente? Antes da gente vir, sim. Desde que cá estamos, estes últimos 2 anos, não. Tem sido à conta da Associação e, embora deem subsídios que permitem à Associação ir fazendo face às necessidades que tem, mas tem sido a Associação que tem adquirido todo esse material, seja os fatos de proteção, seja as máscaras, seja as luvas,
tem sido sempre a associação que tem arcado com essa responsabilidade e com esse custo. Há pouco falou da APS e também como é que está a relação com o complexo industrial da associação? Está normalizada? Está uma boa relação, Presidente? E graças a Deus está a melhorar. Eu penso que nós estamos numa primeira etapa, no princípio de uma etapa, de um caminho que é longo e que temos que percorrer e saber percorrê-lo. Da última vez eu fiz algumas críticas que talvez não tenha sido a melhor forma, mas que sensibilizaram e eu acho que contribuíram imenso para criar pontes entre os bombeiros e a APS em concreto. E penso que isso é muito positivo para a associação, é de certeza, mas penso que para a APS ela também se sente mais cómoda no relacionamento que temos hoje em relação àquele que tínhamos no passado. Isso é uma evolução grande. Também ao nível da Comsines, que representa todo o complexo industrial, ou pelo menos as maiores empresas, houve uma aproximação. E penso que isso também é uma estratégia bastante interessante que demonstra que esta direção tem no domínio diplomático um trabalho também intenso que tem feito para se aproximar daquilo que é as empresas que estão aqui no nosso concelho e cujos trabalhadores são munícipes, são pessoas muitas vezes aqui do concelho. Fizemos também protocolos com as Águas de Santo André, o que também é muito significativo em termos de apoio. Portanto, digamos que nós estamos a percorrer um caminho para nos inserirmos no meio e a nossa associação tem estado cada vez mais aberta à comunidade e à sociedade. Nós, neste momento, temos muitas coisas a acontecer aqui e este edifício social da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sines tem hoje uma vida que há muito tempo não tinha. Nós temos o baile ao domingo, que envolve muitas pessoas aqui, centenas de pessoas que vêm aqui. Há bailes sem muitas centenas de pessoas a participar. Temos agora uma escola de balé aqui, temos zumba, temos, sei lá, psicólogos, criámos o gabinete de psicologia, temos artes marciais, também na arte do desporto temos a equipa de Muay Thai, que muito nos orgulhamos também, e temos, no fundo, uma estratégia também de proteção ambiental com a recolha de resíduos, mais recentemente também implementamos. Tudo isto são áreas de diversificação das fontes de receita para fazer face às despesas. E também, ao mesmo tempo, é uma abertura do espaço social da associação à comunidade. E a comunidade começou a vir para a associação, o que é muito importante para nós. E a mesma estratégia se está a desenvolver com as empresas e com todos os parceiros que nós podemos contar com eles e levamos-lhes sempre uma esperança de que podem contar com os bombeiros dentro do possível. Agora, reconhecemos que nós ainda temos muitas limitações e que não é muito difícil e que a imagem que se criou ao longo do tempo dos bombeiros não é favorável a uma aproximação muito rápida. Isto tem que ser feito sistematicamente, paulatinamente e com algum cuidado e com alguma resiliência, porque durante muito tempo se degradou. Nós, quando viemos aqui no passado, eu já tive a oportunidade de dizer, quando pegamos na direção, que as ambulâncias, nenhuma delas tinha inspeção INEM, hoje quase praticamente todas têm inspeção INEM. E não é fácil, porque as inspeções são feitas no Algarve, não são aqui à porta de casa. E muitas outras coisas que nós temos estado aqui a fazer, de renovação de frota, que temos também investido, e de reforço da manutenção do nosso equipamento, todo ele, seja extintor, seja o que for, e vamos agora fazer um trabalho com Aricas também no sentido de resolver o problema que os bombeiros têm. Tudo isto são encargos, são situações que ocupam o pensamento, ocupam a estratégia, ocupam recursos e exigem das pessoas, principalmente a área administrativa e do suporte administrativo, um grande esforço e um grande empenhamento. E ainda bem que o nosso suporte administrativo é bom e consegue fazê-lo, senão estava muito mais difícil. Eu falo da renovação de viaturas. A nível de viaturas novas, tem alguma coisa pensada? Falámos disso já o ano passado. Há essa possibilidade? Nós adquirimos este ano 2 viaturas. Uma pequena, que está aí, que tem circulado já no transporte de doentes não urgentes, e agora há uma outra, porque nós não a podemos ter mais cedo. Nós pedimos 2 ambulâncias, uma para a área de transporte de doentes não urgentes, outra para a área de socorro, mas por deficiência do mercado, porque além da subida de preços já há falta de materiais e por deficiência do mercado nós não conseguimos obtê-las em tempo útil e temos agora a informação, tivemos já a confirmação de que uma das ambulâncias já cá está e que vai ser preciso agora transformá-la, porque é uma ambulância em carroçaria, preciso agora transformá-la numa ambulância de bombeiros, que eu no próximo fim de semana, em princípio, estarei no Norte já para preparar também essa solução
e penso que nós, provavelmente entre o mês de novembro e dezembro, teremos uma outra viatura. Esta que veio agora é do transporte de doentes não urgentes. Não é uma condição colocada por nós, foi uma condição colocada para Mercedes, que a outra viatura ainda não podia vir, porque houve ali um problema qualquer que agora não venho ao caso discutir. De qualquer forma, pensávamos ter 2 ambulâncias este ano e temos só uma. Mas temos uma aqui e temos outra, que vai ser transformada em carro de bombeiros para poder estar aqui, em ambulância. E a outra, que também está encomendada, mas não vejo já, mas deve vir até ao final do ano, poderá, no próximo ano, entrar também ao serviço da associação. Outro problema que se debate é com falta de recursos humanos, especialmente na área dos bombeiros. O voluntariado é cada vez menos, isso é um problema nacional. A nível de contratar funcionários, tem sentido muito essa dificuldade? Em Sines é sempre difícil contratar pessoas. Aliás, pode ser no país todo, mas aqui, por maioria de razão, é mais difícil contratar pessoas, porque há grandes empresas no complexo industrial com um poder económico que nós não temos, não podemos concorrer e que oferecem condições melhor que nós. Por outro lado, nós, com as dificuldades que temos de receita, temos que trabalhar em volta de rendimentos mínimos, rendimentos bastante baixos. E isso, muitas vezes, se formos a ver os apoios que a própria Segurança Social dá às pessoas para sobrevivência, digamos assim, muitas vezes aproximam-se dos rendimentos mínimos nacionais e, por isso, torna-se difícil perceber se vale a pena estar a trabalhar ou é preferível estar em casa usufruindo daquele rendimento. E tudo isso complica. Depois, a imagem também não é muito favorável. Ela foi degradada ao longo do tempo, demasiado. E a cultura organizacional inexistente aqui dentro, ou então muito má, é também uma resistência à vontade das pessoas virem para aqui, à disponibilidade das pessoas virem. Isto não é fácil. Mudar as consciências, mudar a cultura organizacional não é fácil. É talvez a tarefa mais difícil que nós temos pela frente. Resulta essencialmente de uma direção anterior, que teve aqui muitos anos e que era incompetente e que nunca corrigiu aquilo que tinha que se fazer. E agora reestruturar isto tudo, com os vícios que estão aqui metidos há tanto ano, é muitíssimo difícil. Não é uma tarefa para qualquer um, nem se faz, nem para mim, nem para os outros, nem para as outras direções, não se faz de um momento para o outro. Faz paulatinamente e resilientemente, porque há sempre interpretações erradas da boa. Se nós virmos as despesas que os bombeiros têm, a receita que os bombeiros têm, quase não dá para pagar os ordenados dos bombeiros. E agora os ordenados vão subir, como eu disse há pouco, e os impostos e tudo isso. E realmente nós estamos com um grupo a trabalhar aí que não quer saber disso para nada. Esse grupo entende, o Corpo de Bombeiros, talvez não na generalidade, mas na sua grande parte, entende, ou pelo menos no comando, que é o que me interessa a me referir, o resto dos bombeiros fazem o que o comando lhes permite ou os induz a fazer. Mas o comando é uma estrutura que temos aqui nesta casa que entende que problemas financeiros é um problema da direção, não é um problema deles. Eles só têm que fazer a parte operacional. O resto é um problema da direção. E se a casa for à falência ou não, é um problema da direção ou das direções que a passarem. Não é um problema do Corpo de Bombeiros. Eu penso o contrário disso. Eu penso que todos nós somos poucos até para fazer face aos problemas que aqui estão. Mas nem toda a gente pensa isso. E é essa cultura organizacional, esse pensamento diferente que é preciso introduzir, de que as pessoas saberem que aquilo que a associação é aquilo que eles pretendem que seja, e a colaboração que dão vai no sentido positivo ou negativo. E enquanto as pessoas não perceberem este domínio das coisas, nós estamos sempre mal, porque há uns a remar para um lado, outros a remar para o outro. Isto afeta a imagem. Essa imagem afeta a colaboração das empresas, a colaboração da autarquia e a aderência de novos elementos à corporação. E tudo isto misturado cria aqui uma tempestade, as condições ideais para uma tempestade complicada que é difícil de acalmar, não é? Isto não é um trabalho fácil, é um trabalho muito complicado e resulta de uma degradação ao longo do tempo que foi feito por incompetência de outras direções, não há dúvida nenhuma. Enquanto nós não tivermos consciência disso e não conseguimos falar isso frontalmente, nós não vamos conseguir resolver este problema. Isto não pode ser a assobiar para o lado. Isto custa muito a muita gente, mas nós temos que o assumir frontalmente e dizer, ponto parágrafo, vamos resolver este problema de outra maneira, vamos nos juntar todos, porque a situação exige que nós nos juntemos e trabalhemos. Isso não pode ser com o comando, que nem sequer é funcionário da associação. Não há nenhum membro do comando que seja assalariado. Portanto, estão todos a falar de uma coisa que não é quem lhes paga. E por isso o problema passa-se um bocado ao lado. E a forma deles resolverem é subindo para o lado.
e dizendo que aquilo é um problema da direção. Não é um problema da direção, é um problema da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sines. Defendia uma estrutura de comando que fosse funcionária da associação, é isso? Claro, um dos comandantes, ou todos, ou um dos comandantes, tinha que ser assalariado da associação, até para sentir estes problemas na pele, porque senão não sente, e vê a associação à distância. O comando, o que é que eu ia dizer do comando? São pessoas que, vaidosas, têm uma farda bonita. Ponto. Depois, são bons profissionais. Não é isso que se pretende. Eu digo muitas vezes que é preciso que um indivíduo tenha determinados níveis de caráter, de personalidade, é muito mais importante do que o conhecimento técnico operacional. Porque se um indivíduo tiver um determinado caráter, um determinado perfil, uma determinada personalidade, eu posso formá-lo. Há processos de formação, há educação, há escola de bombeiros, há tudo isso para o formar a ser um bom operacional, um bom técnico. Agora, se um indivíduo for um bom profissional, um bom técnico, mas não tiver essas condições, é muito difícil poder trabalhar com eles. Eu não tenho relação com o comando, praticamente. E reparem uma coisa. Há um comando que nos foi imposto a esta direção. A direção não tem responsabilidade de ter aquele comando. A direção anterior, incompetente, nomeou um comando naquela velha máxima de que na terra de cegos quem tem um olho é rei. E pronto, escolheu aquele comando que é aquele com quem nós temos que trabalhar. E somos obrigados a trabalhar com ele. Não é uma opção. Não foi um projeto desta direção, nem faz parte do projeto, nem se integra no projeto, nem reconhece muitas vezes o projeto. Ainda recentemente eu tive uma conversa com o seu comandante que disse-me a mim que quem manda aqui são os sócios. Ele não reconhece que o poder da direção e do seu presidente decorre de um ato eleitoral democrático, num Estado de Direito democrático, em que os sócios transferiram o poder para os órgãos sociais da associação. E que são os órgãos sociais da associação que, em representação dos sócios, gerem a associação e têm a responsabilidade de apresentar resultados, responder pela associação em direito e noutras circunstâncias, nas Assembleias Gerais e etc., e que devem ter condições para poder levar o seu programa avante e depois responder. Não, muitas vezes boicotam isso, criam obstáculos a tudo o que se está a fazer. É muito complicado. É porque a estrutura de comando, portanto, é responsável pela área operacional. Operacional. E nós, do ponto de vista operacional, por exemplo, podemos comparar o número de serviços que é feito para as outras corporações à volta, por exemplo, nas transferências interhospitalares, e compará-lo com as transferências que são feitas em Sines. Mas aí não faltam também recursos humanos? Também, mas isto é uma pescadinha de rabo na boca. Quer dizer, é preciso que aqueles que existem façam um esforço para se criar condições para poder aparecer mais. Esta direção tem introduzido aqui uma série de recursos humanos. Quem é que está a renovar o corpo de bombeiros? Não é a direção? Ou é o quadro de reserva que está ou é o comando que está a ir ao quadro de reserva buscar novos elementos para o corpo ativo? Não é? Quem está a recrutar pessoas é a direção, que por acaso têm um determinado perfil quando são recrutados e quando vão fazer escola de bombeiros ao quartel operacional, isto descamba tudo de uma forma incrível. É uma situação que vocês não imaginam, por simplesmente. Só quem está aqui é que percebe o que é que se está a passar. Mas, por exemplo, reconhece que a estrutura operacional trabalha com poucos meios humanos, digo eu. Claro que reconheço. Eu nunca tive dúvida disso. Aliás, desde o princípio, que falando com o comando, que eu no princípio falei, eu demorei, durante meio ano, reunia com o comando sistematicamente, todos os meses, com os 3 elementos do comando, e sempre referi que, reconhecendo a necessidade de recursos humanos do Corpo de Bombeiros, tinha uma estratégia, passava por ativar o transporte de doentes não urgentes, que veio a ser ativado mais tarde, para conseguir recursos financeiros que permitissem adquirir mais recursos humanos para servir o Corpo de Bombeiros. Mas isto tinha que ter um timing, tinha que ter um modelo e tinha que lá chegar. Nunca tive apoio do comando para essa operação, até por contrário, tive sempre a rejeição do comando de qualquer estratégia que partisse da direção, porque eles entendem que eles é que são os bombeiros, eles é que percebem e logo o problema não é deles. Mas o nosso é um problema de gestão e a gestão diz quais são os caminhos que é preciso fazer para atingir determinado objetivo. Mas eles não reconhecem, porque nós não estamos a apagar fogo. Quer dizer, a direção está a apagar um fogo qualquer, mas é um fogo diferente daqueles que nós conhecemos aí nas florestas. Agora, o problema é exatamente esse. Tem que se começar por algum lado para resolver os problemas de falta de pessoal e nós tínhamos a estratégia. Infelizmente, a estratégia não era partilhada, digamos assim, e isso dificultou muito. Eu demorei 1 ano aqui até ativarmos o transporte de doentes não urgentes.
o transporte de doentes não urgentes, que já funciona e tem contribuído para uma melhor imagem da associação, junto dos hospitais, junto do sistema de saúde, junto do SNS e junto da população, arrancou, fez agora em setembro um ano. E nós estamos aqui a falar de 2 anos de mandato da direção. São problemas que já se arrastam há muitos anos. Sempre não pensa que seria importante ir para uma reunião entre a parte de comando, a direção, a Câmara Municipal, o Serviço Municipal de Proteção Civil, que todas estas pessoas sentassem à mesma mesa e tentassem resolver a situação uma vez por todas? Eu já sugeri até um tipo de reunião desse género e envolvendo os órgãos da Proteção Civil. Sim, Proteção Civil. Quando eu estou a falar de Proteção Civil não é só local. O CODIS, o Comando Regional e até a Direção Nacional de Bombeiros. Eu já disse, eu estou disponível para reunir com todos para falarmos sobre estes problemas, porque eu acho estes problemas muito importantes. E mais, numa autarquia em que existem várias empresas de Seveso, portanto, com uma gravidade ou com uma perigosidade maior que o normal, digamos assim, fazia todo o sentido que todos se sentassem para falar sobre estes problemas. É muito mais difícil para mim e para a direção que eu presido, sozinhos tentarmos encontrar um caminho para resolver tantos problemas sem ajuda de ninguém. Isso é muito mais difícil. E é óbvio que eu também gostava que o meu trabalho fosse mais fácil, fosse facilitado, com a opinião de mais gente, com a partilha de mais gente nestes problemas e com a consciência, especialmente a consciência por parte dos órgãos autárquicos e da Proteção Civil autárquica, da realidade que nós vivemos aqui na Associação. Porque eles sabem que existe uma Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Sines, sabem que existe um Corpo de Bombeiros, mas não conhecem a realidade interna. Mas sabem as dificuldades que o Corpo de Bombeiros tem, não é? Parece que não, porque se soubessem estavam-nos a dar um apoio muito superior. Não só porque já tinham assinado o protocolo, por exemplo, e pago aquela parte do protocolo, quanto até teriam proposto um aumento do protocolo face ao aumento de despesa, de repente, que não era previsível de forma alguma, não é? Portanto, era preciso conhecer essas partes todas. Portanto, o Corpo de Bombeiros debate-se com a falta de operacionais para o socorro também. Presidente, e já falámos disso, a dificuldade é em contratar bombeiros, que também não há um mercado disponível, porque os salários também não são atrativos, não é? Claro, agora eu acho que os bombeiros ganham todos mal. E, portanto, o aumento que vai haver é um aumento justo e pouco e carente. E deve continuar. Isso é muito mais para atrair os bombeiros. Para atrair as pessoas ao Corpo de Bombeiros. Mas é preciso ver se nós temos condições para suportar, porque se não tivermos também, isto vai dar um flop. Não há hipótese nenhuma. É um flop, ao fim e ao cabo. Prometemos, mas não temos condições para sustentar. Como é que fazemos? Mas esse, se calhar, é um dos problemas que a Associação tem, não é? É um dos problemas. E que estas estruturas, a Proteção Civil, Câmara Municipal, todas as estruturas deviam reparar nisso. Mas a última reunião que eu tive com o Sr. Presidente da Câmara, uma das questões que abordei com ele e que poderia ajudar a resolver este problema era a própria autarquia, naquilo que são os impostos autárquicos, reduzirem determinados impostos para os bombeiros. Por exemplo, o IMI, ou reduzir, ou abolir, ou outros impostos autárquicos, reduzi-lo para os bombeiros. Criava situações de vantagem aos bombeiros, que atraía pessoas para vir para os bombeiros. Mas a autarquia, neste momento, penso eu, e pelo menos foi o feedback que eu recebi, não tem condições para trabalhar em determinados cenários com o cenário que se vive dentro dos bombeiros, que é o mesmo problema que implica que as empresas tenham alguma relutância em avançar para outros domínios com aquilo que são os nossos bombeiros atuais. E o que é que eu posso fazer? Pedem-me para ajudar. Eu não posso intervir no Corpo de Bombeiros, que aí tem um comando obstaculizar tudo aquilo que se pode ter que fazer. É uma pena para Sines, é uma pena para a população, é uma pena para as empresas, mas contra a ignorância até os deuses lutam em vão. Eu não tenho possibilidade de modificar a cabeça do comando, ou do comandante. Isso não é hipótese. Só mais uma questão também a volta aqui. A EIP continua sem ter o quadro completo, simplesmente também não há forma de completar? A EIP é uma desgraça. A EIP não tem o quadro completo. E nós abrimos um concurso para completar a EIP. A lei que rege a EIP diz que compete à direção da associação a seleção do pessoal para a EIP. E quando nós abrimos um concurso, eu tive um bombeiro que escreveu um texto para o Presidente da Direção que basicamente quer dizer isto: olha, isto não tem nada a ver consigo, não se metam, não é chamado, que isto é uma coisa que tem a ver com o comando. E ele disse: então se está-me a escrever isso e eu não tenho nada a ver com isso, não preciso de me escrever. Escreve para outro. Portanto, Presidente, penso que falta aqui amanhã também essa reunião entre o Corpo Ativo, neste caso o Comando dos Bombeiros, Presidente da Direção, Presidente da Câmara e Proteção Civil Municipal, para tentar resolver este problema de uma vez por todas, porque a Associação anda
com pouco a tentar fazer muito, Presidente. Exatamente. E quero aproveitar também para agradecer à rádio o que vocês fazem aqui, que também são uma fonte importante de financiamento dos bombeiros e mais. Não têm a posição do Corpo de Bombeiros de querer impor-se uma direção eleita democraticamente. Vocês respeitam, e eu reconheço isso, sempre os órgãos sociais da associação, coisa que o Corpo de Bombeiros não faz normalmente, e isso cria uma estabilidade muito maior para trabalharmos, e também vocês têm contribuído para uma receita que eu tenho que referir aqui publicamente para a nossa associação. Em relação ao próximo ano, falta então um ano de trabalho. O que é que pretende, durante este último ano, fazer na associação? Joaquim, eu queria dizer o seguinte, eu acho que nós fizemos mais do que o que tínhamos prometido fazer nestes 2 anos, e que o nosso programa, que assentava muito no transporte de doentes não urgentes, que está na prática, está na rua, aconteceu já. Com certeza não vamos parar por aqui, vamos continuar. Nós temos grandes ambições e gostávamos de fazer muito mais para esta casa. Nós adoramos, toda a direção, todos os órgãos sociais adoram esta casa e querem fazer muito mais para esta casa. Agora, estamos com alguma, preocupação com o cenário macroeconómico que temos pela frente, que não é nada favorável, continua a apontar para inflações muito grandes, para receitas muito pequenas, continua a criar-nos muitos problemas, e isso condicionará a disponibilidade de todas as entidades, empresas, autarquias e tal, para apoiar. E, portanto, e depois continuamos a precisar de recursos humanos. E estamos a tentar recrutar novos recursos humanos e tentar que pelo menos esses, vão transformando aqui esta cultura corrosiva que aqui tem dentro, para que nós possamos dar um salto qualitativo que levem as empresas, a autarquia, todos os stakeholders que connosco se relacionam, a olhar para nós de outra forma e ajudar mais. A nível de recursos humanos, a nível do transporte não urgente, que é a responsabilidade da direção, também como é que foi este ano? Há umas dificuldades também em recursos humanos. Estamos aqui sempre a bater na mesma tecla. Está sendo um trabalho interessante, mas complicado. Subiu sempre desde que iniciou até junho. Em junho começou a cair, não sei porquê. Em julho começou a cair. Foi o pior mês e depois recuperou um bocadinho em agosto e em setembro, mas temo que continue a ter ainda alguma perturbação. O mercado concorrencialmente também aumentou. A concorrência, melhor dizendo, a concorrência também aumentou. E às vezes nós temos setores que não têm muita consideração por nós, ou não são muito amistosos, digamos assim. Uma das coisas que me preocupa a mim, enquanto siniense, posso dizer que estou aqui há 40 anos em Sines, é o comportamento, por exemplo, do Centro de Saúde de Sines. É uma das coisas que nos dificulta imenso o trabalho e a receita também que nós podíamos conseguir aqui com o transporte de doentes. Mas, e custa-me porquê? Por ser de Sines. Se fosse o Centro de Saúde de Santiago, ou o Centro de Saúde de Sarcal ou de Odmira, tudo bem. Agora, o Centro de Saúde de Sines realmente, para mim, cria-me alguma confusão. Mas porquê? Primeiro porque eu acho que tem algumas pessoas que não sabem o que estão a fazer nos lugares em questão. Peço desculpa, não sei, até nem estou a dizer nenhum nome, mas há pessoas que desconhecem muito a área onde estão a trabalhar. E no seu trabalho normal, não digo que há intenção por trás, digo que é mesmo falta de conhecimento, criam algumas situações que complicam muito o resultado da operação de transporte de doentes não urgentes. Em segundo lugar, porque também penso que, ao contrário do hospital, que tem uma estratégia de dar prioridade aos corpos de bombeiros em geral. E de cada concelho em particular. Eu penso que no caso do Centro de Saúde de Sines a estratégia é diferente. Não é aos bombeiros de Sines, pelo menos, que dão prioridade. Sr. Presidente, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa em relação a esta nossa conversa. Já estamos aqui a chegar ao final do nosso tempo. Não, queria só agradecer esta oportunidade e também expressar aqui, fazer um acrescento, é sensibilizar os sócios de que nós estamos com um processo de, de correção do nosso nível de associados e que demos algumas oportunidades, temos mandado cartas, eu falo de sextas-feiras, de 15 em 15 dias, durante 15 minutos aqui para os sócios, dou informações sobre isso. Há muitos meses que eu faço sistematicamente e vai haver na limpeza destes ficheiros até ao fim do ano, se não corrigirem a situação deles, muitos deles vão sair de sócios.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por ter estado para fazer o balanço deste segundo ano de mandato. É o final deste Especial de Informação. A todos a continuação de uma boa segunda-feira.